Muito boa noite, queridos amigos. Estamos aqui de volta em mais um Polêmica Espírita, este que é o nosso 53º programa. Estamos aqui muito contentes de estar aqui novamente na companhia do Paulo Neto. Boa noite, Paulo Neto. Boa noite, Arthur. Vamos ver o que sai hoje, né? O que sai hoje. Queria dar boa noite também ao Ari e já avisar o Ari, já passei seu telefone para o Arthur, ele vai entrar em contato com você. Então você pode preparar o tema, meu amigo, porque vamos que vamos. Boa noite, João e Rita. Boa noite, Shirley. Boa noite, Cícero, Fernanda, Linhares. É isso aí. Boa noite a todos, então. Vamos começar o programa, passando a palavra para o nosso companheiro Arthur. Maravilha. Bem, então hoje estamos aí responsáveis, né, pelo estudo de hoje. Claro que o Paulo aí sempre terá toda a liberdade de fazer seus comentários, suas intervenções, enfim, né? Às vezes a nossa memória pode falhar, ou então o Paulo tem outros exemplos a dar, uma vez que o tema de hoje realmente é bastante amplo e, infelizmente, exemplos não nos faltam. E, como vocês podem ver, o título do nosso estudo de hoje é Prevenção à Ação de Charlatães e Mistificadores. Qual é o nosso objetivo ao apresentar para vocês esse estudo de prevenção à ação de charlatães e mistificadores? Eu andei pensando, e ao invés de a gente tratar isso de maneira solta, a gente resolveu concentrar tudo que a gente pôde encontrar de mais claro nas obras fundamentais da doutrina espírita sobre este tema, ao invés de ficar, por exemplo, citando caso a caso. Então, concentrando aí essas advertências, esses ensinos dos espíritos superiores num único estudo, que possa, inclusive, servir a todos nós, né, de maneira a isso que está dizendo ali, prevenirmos-nos, ou a nos prevenir sobre a ação desses espíritos, ou mesmo de elementos encarnados, que nós poderíamos chamar, inclusive é um termo utilizado na própria codificação espírita, de charlatães, né? Pessoas que, de uma maneira ou outra, pretendem enganar, né? Utilizando de uma série aí de expedientes que nós iremos aqui, na medida do possível, expor na noite de hoje. Bem, e para isso, para ordenar aí os nossos estudos, organizamos aqui um slide, né, para que fique aí bem, vocês possam acompanhar de uma maneira mais fácil esse nosso estudo de prevenção à ação de mistificadores e charlatães, com base nas instruções de Kardec e dos espíritos nas obras fundamentais e demais obras do codificador. Então, não é o Arthur, não é o Paulo que estão inventando nada, querendo criar aí algo inexistente ou chamar atenção para algo inexistente, algo que está nas nossas cabeças, não. Inclusive, não temos sequer como colocar tudo nesse estudo, porque senão o nosso estudo ia ficar de 5, 6 horas aí, de tudo que é dito por Kardec e pelos espíritos superiores sobre esse tema. Então, não é um assunto de somenos importância. Infelizmente, nosso movimento espírita tem tratado esse tema como sendo de somenos importância, como se todos nós estivéssemos numa cúpula super protegidos contra essas ações, e elas efetivamente não ocorram, né? Como se não acontecessem. E não é bem assim. E é isso que nós vamos demonstrar, uma das coisas que nós iremos demonstrar, ou procurar demonstrar na noite de hoje. Bem, em relação às comunicações mediúnicas, análise de mensagens. Na Revista Espírita de 1863, no mês de maio, Kardec nos diz o seguinte: no mundo invisível, como na Terra, não faltam escritores, mas os bons são raros. Então, nós vemos aí que, segundo a lei da probabilidade, a chance de nós encontrarmos bons escritores do mundo invisível são raros. Por quê?
Porque próprios espíritos nos dizem que, por sermos um mundo de provas e expiações, aqui abundam espíritos de terceira ordem. Eles estão em maior número, esses espíritos ligados ao planeta. Então, pela lei da probabilidade, é muito mais fácil, né, digamos assim, se apresentarem espíritos se prontificando a escrever, né? Então, não faltam escritores, mas os bons são raros. E aí nós nos deparamos com alguns comentários de Allan Kardec que fazem menção, por exemplo, à nossa escala espírita. E ali consta o seguinte: mas há também os meios sábios, falsos sábios, presunçosos, sistemáticos e até hipócritas. Estes são os mais perigosos, porque afetam uma aparência séria de ciência e sabedoria, em favor da qual proclamam, em meio a algumas verdades e boas máximas, as mais absurdas coisas. Então, até separamos ali esse trecho, porque muitos acham que espíritos desse nível evolutivo, ainda bem atrasado, como os meios sábios, falsos sábios, presunçosos, sistemáticos, vão claramente se apresentar dessa maneira. E não é isso que acontece. O que acontece é que eles vão afetar uma aparência séria, isto é, eles vão querer se apresentar como espíritos sérios. Vão querer apresentar conhecimentos relacionados à ciência, vão tentar aparentar uma sabedoria e vão também dizer verdades. Só que essas verdades geralmente estão misturadas às mais absurdas coisas. Essas verdades, essas boas máximas, essas frases de efeito que vão falar de amor, de Jesus, de caridade, isso tudo. Por quê? Porque eles querem se passar por espíritos de uma ordem elevada. E aí vem o convite de Allan Kardec dos espíritos superiores, que separar o verdadeiro do falso, descobrir a trapaça oculta numa cascata de palavras bonitas, desmascarar os impostores, eis, sem contradita, sem contradição, uma das maiores dificuldades da ciência espírita. Então, estamos vendo, pessoal, que isso não é um trabalho tão fácil. E é por isso que nós temos notado que há um número gigantesco de espíritas, ou mesmo simpatizantes do espiritismo, que caem nessas conversas, que caem nessas armadilhas. Por quê? Porque não sabem separar o verdadeiro do falso. Acham que descobrir a trapaça oculta numa cascata de palavras bonitas e desmascarar os impostores é falta de caridade, é falta de tolerância, enquanto não é. Kardec e os espíritos superiores nos convidam a fazer esse trabalho. Agora, nós temos que estar preparados. É por isso que nós damos aqui a nossa humilde contribuição, né, de tentar apresentar, de procurar apresentar esses princípios para vocês, né, para que, baseados nesses princípios, nessas informações, a gente possa se premunir, possa ter a capacidade de nós mesmos fazer esse trabalho, fazer essa distinção, fazer esse filtro, não ficar dependendo da opinião do ciclano, do fulano, do ciclano, não. Cada um de nós deve estar capacitado para pegar uma obra multiúnica, por exemplo, e verificar, não, essa obra aqui é boa, essa obra aqui não é. E não há falta de caridade nenhuma em fazer essa distinção. Tá? Então, muita gente fica nessa, né, com medo, receosa de fazer esse trabalho. Paulo, quer dizer alguma coisa? Sim. Embora o foco central do que você vai falar, pelo que está aparecendo, em relação a espíritos desencarnados, vamos deixar bem claro, eu acho que muitas das coisas que você vai falar aplica-se também a espíritos encarnados.
Sem dúvida, vamos falar dele. Que se fazem passar por gurus, que inventa moda, que fulano é ciclano, e vai para fora. Então tem tudo a ver. Exatamente, nós vamos falar deles. Mas, para o final, a gente vai meio que dar nome aos bois, sem citar nomes, né? Mas vamos dar aqui situações, né? Algumas dicas finais, né? De assuntos, né? Enfim, sinais que a gente tem que ficar realmente atentos, né? E que são assim para acender a luz amarela, ou sinal amarelo, ou até mesmo o sinal vermelho, né? Mas, obviamente, a gente tem que fornecer aí aos aqueles que nos acompanham, os elementos, né, para, enfim, ajudar todo esse processo. E aí temos ali pegamos essa palavra, né, verborrágico, né? Porque essa é uma característica desses meios sábios, falsos sábios, né? E verborrágico é justamente aquilo, se refere à verborragia, que se utiliza de muitas palavras para dizer coisas incongruentes ou insignificantes. Que possui excesso de palavras sem importância, né? Então, verborreico. Então, essa é uma das características, né? Espíritos ou mesmo elementos encarnados muito verborrágicos. Eles gostam de se utilizar de muitas palavras, geralmente muito floreadas, né? Justamente para, já que não tem muito fundo, né? Não tem muito conteúdo, eles tentam florear para mascarar essa falta de conteúdo com uma beleza, né? Uma aparência de coisa muito bonita, muito, né? Como nós temos aqui, muito evangélica às vezes, ou muito pura. Então, são artifícios sutis, por vezes, que a gente tem que realmente ficar atento. Allan Kardec, na Revista Espírita de 1863, em maio, nos diz o seguinte: que uma coisa pode ser excelente em si mesma, muito boa para servir de instrução pessoal, mas o que deve ser entregue ao público exige condições especiais. Infelizmente, o homem é inclinado a supor que tudo o que lhe agrada deve agradar aos outros. O mais hábil pode enganar-se. Tudo está em enganar-se o menos possível. É o que acontece. Às vezes, um divulgador encarnado, ele mesmo achou um determinado ditado muito, muito bom, né? Que para ele pode servir muito bem como instrução pessoal, mas ele não atenta, às vezes, que o que deve ser entregue ao público exige certas condições. Vamos falar disso daqui a pouco. Condições que o próprio Kardec comenta, né? Então, qual é a situação ideal? É que antes de colocar uma obra espírita para ser vendida, que ela passe pelas mãos de várias pessoas preparadas para esse mistério, conhecedoras da doutrina espírita, para que elas deem a opinião. Então, a chance, né, daquela obra, que no caso seja ruim, alcançar as prateleiras, acaba diminuindo bastante. Claro que pode ser que passe uma ou outra, mas as chances realmente diminuem, porque não ficam adstritas à opinião de um só, e sim à opinião de várias pessoas. Ok? Vamos lá. Sim, pode falar. Agora você entende por que eu fico mandando os textos para você, né? Exatamente para isso, para ter um filtro. Para outras pessoas também, da sua confiança, como, por exemplo, né? O nosso amigo que está aqui. O Ari, né, de vez em quando a gente manda, o Thiago, tem uma turma que sempre manda os textos. Exatamente. Eu acho que é o melhor caminho, cara. Não tem jeito. Sem dúvida, sem dúvida. E aí nós chegamos, né, no chamado controle universal do ensino dos espíritos, onde Kardec, na Revista Espírita, de 1865, nos diz:
Segue-se que a opinião de um espírito sobre um princípio qualquer não é considerada pelos espíritas senão como uma opinião individual. Então, a mesma coisa que nós falávamos sobre os elementos encarnados também vale para os espíritos. E o que acontece, infelizmente, dentro do nosso movimento espírita? Um espírito falou uma coisa, todo mundo abraça, sem que haja aquilo uma confirmação, porque às vezes ele traz uma certa novidade na sua mensagem e todo mundo já abraça de primeira, enquanto que se deveria aguardar o consenso universal, né, para que aquilo seja efetivamente aceito, né? Então, opiniões individuais têm importância relativa, né, para o espiritismo. Claro que isso vai depender muito do assunto e tudo mais, mas isso é uma instrução mais geral, né, de que quando um único espírito traz uma informação que nos pareça contrária a tudo que os outros disseram, então a gente já tem que, pelo menos, ficar com o pé atrás. Não condenar, né, porque também pode ser algo precipitado, na maioria das vezes, mas também não aceitar, não abraçar, sem aguardar uma confirmação, sem que aquilo efetivamente se mostre verdadeiro. Então, considerado pelos espíritos, senão como opinião individual, que pode ser justa ou falsa, e não tem valor senão quando é sancionada pelo ensino da maioria, dado sobre os diversos pontos do globo. O Paulo, por exemplo, geralmente faz isso, né? Quando ele foi tratar, por exemplo, da questão das colônias espirituais, ele correu atrás, ele chegou à conclusão que, por exemplo, ao contrário do que muitos diziam, que essa ideia de colônias espirituais teria surgido com André Luiz, enquanto, na verdade, descrições muito semelhantes, no geral, já haviam sido passadas por espíritos e também por elementos encarnados muito antes de André Luiz. Arthur, inclusive, existe um erro aí, porque a maioria das pessoas acha que quem falou primeiro sobre colônias foi André Luiz. Na verdade, não foi André Luiz, foi a Maria João de Deus, no livro Cartas de uma Morta, publicado em 1935. E hoje eu tenho 18 obras anteriores a Cartas de uma Morta que falam de alguma coisa no mundo de construções no mundo espiritual de uma forma generalizada. Não específica igual a André Luiz, mas de forma generalizada. Então, para mim, esse caso já passou pelo controle. É o que Kardec está falando ali. Sim. Das chamadas construções fluídicas, né? Perfeito. Então, isso a gente tem que, né, ficar atentos realmente a esses novidadeiros que trazem, por vezes, suas opiniões individuais que não passam de opiniões, podem não ser o reflexo da verdade. E, infelizmente, novamente, o movimento espírita, em grande parte, não se comporta dessa maneira. Bastou ser psicografado, ponto, todo mundo já aceita, passa aquilo para frente, e é por isso que existe polêmica espírita, né? A maioria das polêmicas do movimento espírita são oriundas dessa postura de tudo aceitar sem exame. E aí temos lá a seguinte frase, né, de Kardec: é preciso que se saiba que o espiritismo sério se faz patrono com alegria e apressuramento de toda obra realizada com critério, qualquer que seja o país de onde provém, mas que igualmente repudia todas as publicações excêntricas. E, infelizmente, pessoal, o nosso mercado editorial espírita está simplesmente contaminado e lotado dessas publicações excêntricas. Coloquei até alguns exemplos históricos aí para vocês. Algumas dessas obras são bastante antigas, como Vida de Jesus, ditada por ele mesmo, né, que é de um médium português. Tem também outro médium português que disse ter recebido mensagens de Maria de Nazaré, onde ela descrevia a vida em Saturno, esse segundo livro aí que eu estou mostrando aí.
livros como Projeto Contato ou A Vida no Planeta Marte, os discos voadores de Ramatiz, né, com as suas novidades sobre o planeta Marte, que na década de 50 colocou o movimento espírita em polvorosa, e depois tudo aquilo foi desmentido pelas sondas que não encontraram aquelas paisagens físicas que Ramatiz descrevia. Ou então livros como Senhores da Escuridão, com toda uma série de sensacionalismos. Enfim, só alguns exemplos aí. E aí, encontramos na Revista Espírita de 1863, mês de maio, o seguinte: inferimos que a proporção deve ser mais ou menos geral. Por aí pode julgar-se da necessidade de não publicar inconsideradamente tudo quanto vem dos espíritos, se quiser atingir o objetivo a que nos propomos, tanto do ponto de vista material quanto do efeito moral e da opinião que os indiferentes possam fazer do espiritismo. Então, o que Kardec está nos dizendo? Que a gente não pode sair publicando tudo que apareça e que venha dos espíritos. Por quê? Porque a gente foge dos nossos objetivos, inclusive do efeito moral, porque muitas vezes essas obras distorcem até mesmo a moral espírita, que nada mais é que a moral de Jesus, só que ampliada. E, inclusive, isso tendo reflexos na opinião pública, como está dizendo ali, da opinião que os indiferentes possam fazer do espiritismo. Então, obras que essas, como eu mencionei, e tantas outras, quando vão parar nas mãos de pessoas que não conhecem o espiritismo, acabam servindo aí de contrapropaganda do espiritismo. Elas fazem uma propaganda prejudicial ao espiritismo. Então, temos que ter muito cuidado com isso. Todos os espíritas que de coração vigiam para que a doutrina não seja comprometida, perceba que é o próprio Allan Kardec que diz isso, no livro Viagem Espírita, em 1862. Então, ele tinha essa preocupação, E diz lá, que nós temos que vigiar para que a doutrina não seja comprometida. E, novamente, o que nós, na maioria de nós, temos feito? O que nós temos feito? Temos nos escondido atrás de uma falsa caridade, de achar que a gente não pode se utilizar do senso crítico para fazer esse trabalho, que pode ser individual e coletivo, de análise de livros, de análise de mensagens, de análise do que médiuns e espíritos têm dito por aí. Então, todos os espíritos que de coração vigiam para que a doutrina não seja comprometida devem, pois, sem hesitação, denunciá-las. Tanto mais porque, se algumas delas são produtos de boa-fé, outras constituem trabalhos dos próprios inimigos do espiritismo. Para o movimento espírita, de maneira geral, onde estão esses inimigos? Se são todos vistos como amigos. Vamos questionar isso. Será que todas essas obras que são publicadas estão em conformidade com a doutrina espírita? Mas não é assim que são vistas, não são assim que são encaradas. Basta ir para o prelo, basta serem publicadas que pronto, o pessoal sai aceitando sem questionamento algum. Então, a gente vê, aí que Kardec nos avisa acerca dessa tática dos inimigos do espiritismo, que é justamente de se infiltrarem em nosso meio, com que fim? E ali é que ele diz, que visam desacreditá-lo e poder motivar acusações contra ele. Então, está bem claro que o espiritismo tem esses inimigos e que o objetivo deles é desacreditar o espiritismo, para poder motivar acusações contra ele. Que acusações? O espiritismo não é coisa de gente séria. O espiritismo é místico. O espiritismo está ligado com ideias
falsas, com mentiras, é coisa do diabo, enfim, né? Esse tipo, né? Ou então, quando cai nas mãos de materialistas, né? Essas pessoas ficam realmente completamente desacreditadas porque encontram em obras ditas espíritas uma série de problemas científicos, né? Uma série de inexatidões que, né, que realmente aí eles têm boa razão em criticar. Nós vamos aqui, inclusive, dar alguns exemplos mais para o final. Eis porque, diz Kardec, repito, é necessário que saibamos distinguir aquilo que a doutrina espírita aceita daquilo que ela repudia. E o movimento espírita tem feito o quê? Tem repudiado alguma coisa? Não, tem abraçado tudo. Nós temos feito um trabalho lá no nosso canal, inclusive já apresentamos aqui, sobre espiritismo e ufologia. As mais absurdas coisas são ditas nesse meio e os espíritas abraçando tudo. Bora, vamos trazer para cá. E trazem tudo de fora para cá, para dentro do movimento espírita. Ao invés de tentarem fazer o oposto. Pô, vamos levar o espiritismo para eles? Quem sabe, né? Dar o espiritismo dando a sua contribuição até mesmo para pessoas com pensamentos diferentes, né, dos nossos. Então, vamos analisar aí a palavra repúdio, que é uma palavra utilizada por Allan Kardec. Ação ou efeito de repudiar, de rejeitar, de manifestar recusa. Repúdio aos mentirosos. Ação de repelir, repulsa ou falta de aceitação. Rejeição, declaração de repúdio aos comentários racistas do parlamentar. Aí ele deu um exemplo, né? Porque nesses dicionários eles gostam de se utilizar de alguns exemplos, né? Então, o espiritismo não aceita tudo. Há coisas que o espiritismo repudia, né? Por vezes, nós encontramos pessoas que acham que o espiritismo tem que abraçar tudo, só porque fala de assuntos que, às vezes, têm alguma ligação com o espiritismo. É o que a gente tem falado em relação à ufologia. Eles acreditam na pluralidade dos mundos habitados. Pronto, nós vamos aceitar tudo, todas as teorias da ufologia. Não é bem assim. Se fosse assim, então o Kardec nem precisava codificar a doutrina, porque as doutrinas orientais já falavam de reencarnação, já falavam de muitos desses princípios, né? Então, mas não, o espiritismo tem os seus princípios, tem as suas explicações próprias e tem que se manter aí nesta unidade, porque senão, como diz Erasto, né, a unidade da doutrina sendo afetada, todo o movimento espírita também o será. Arthur, às vezes eu uso uma frase para Sim. tentar mostrar essa diferença. Eu digo o seguinte: o fato de tartaruga botar ovos não faz dela uma ave. Exatamente. Exatamente. É exatamente isso aí. Bom exemplo. Bem, então vamos lá. Regra geral. Todo espírito que liga mais importância à forma do que ao fundo é inferior. É um pouco relacionado àquilo que nós falamos, né? Ele quer apresentar as coisas de uma forma muito bonita, mas quando a gente vai analisar, tem ali uma heresia científica, tem ali algum princípio dissolvente. É o que nós encontramos no rustanguismo. Quando nós lemos, inclusive, já fizemos esse estudo, né? Eu e o Paulo já fizemos esse estudo do rustanguismo aqui no Polêmica Espírita, né? Quando nós vamos ler a obra de Rustem, ela só fala coisas boas, ela só ensina coisas boas. A questão é que, em meio a essas coisas boas, eles colocam lá os chamados princípios dissolventes, como, por exemplo, o corpo fluídico de Jesus, né? E até mesmo a metempsicose está lá apresentada, dizendo que o espírito que foi ateu numa encarnação reencarna num corpo de criptógamo carnudo, que seria uma espécie de lesma. Então, para vocês verem aí o absurdo. Então, regra geral, todo espírito que liga mais importância à forma do que ao fundo é inferior e não merece nenhuma confiança, ainda mesmo se de tempo em tempo disser algumas coisas boas. Então, perceba que coisa boa, pessoal,
qualquer um diz. Isso não pode ser motivo para que a gente baixe a guarda, a gente deixe o nosso senso crítico de lado. O senso crítico tem que estar ligado 24 horas por dia. Claro, isso não pode virar uma obsessão, de você ver coisas onde elas não existem. Né? Então, todo exagero é prejudicial, não é para criar também nenhuma mentalidade de também que tudo que é ditado é uma tramóia, se está criando aí, todos os espíritos estão mancomunados para... Não se trata disso, tem que se analisar caso a caso. Tem gente que, por exemplo, acha que toda a literatura mediúnica até hoje é proveniente de uma mistificação. Isso também é um exagero. Né? Se as pessoas ficam premonidas sem ao menos conhecer aquilo que é dito de maneira profunda. Então, vem lá alguma coisa com os quais não concordam, né, Paulo? E já sai logo condenando. Não é isso? Exatamente. Não é assim, né? As coisas têm que ser feitas, né, de uma maneira sensata, sem precipitação, né? E aí, então, continua dizendo, porque essas coisas boas que esses espíritos dizem, como, por exemplo, temos o caso aí do Rustem, podem ser um meio de sedução. Cai novamente no que nós estávamos dizendo. Um espírito mal intencionado terá toda a preocupação do mundo em não ser posto a descoberto. Ele sempre vai tentar se fazer passar por um espírito elevado. Só que a gente tem que ter, né, o mecanismo, ter o conhecimento para poder identificar, porque ele sempre deixa, essa classe de espíritos sempre deixa sinais ali, às vezes até muito sutis, de que não estão bem intencionados. E aí separamos a palavra sedução, né? Que é o ato ou efeito de seduzir, de induzir ao mal ou ao erro, né? Por meio de artifícios. Que artifícios são esses? Foi ali mencionado. Dar mais importância à forma, florear demais, tentar falar bonito demais, para dar uma aparência de superioridade que, na verdade, quando nós esprememos o paninho, não sai uma gota sequer. Né? O espírito, para ser elevado, ele não precisa se utilizar desse artifício. Pelo contrário, geralmente são sucintos, eles são diretos no falar, não ficam, né, floreando demais. Eles têm essa capacidade de dizer as melhores coisas em poucas palavras. Okay? Então, sedução quer dizer atração, né? Exercer um fascínio, né? Enfim, tentar aí seduzir. Então, vamos lá. Arthur, em relação à sedução, a gente pode até incluir uma coisa aí. Sim. Alguns espíritos, muitas vezes querendo enganar, eles usam o nome de espíritos conhecidos. Por exemplo, não sei se você vai falar aí, mas na Revista Espírita, no Livro dos Médiuns, no capítulo 31, nas mensagens apócrifas, Kardec vai transcrever duas mensagens que a assinatura é Jesus. Você lembra disso? Aí ele faz a análise. Será que Jesus tem uma linguagem empolada? Desse jeito não tem. E ele questionou e não aceitou, vem de papo. Pronto. E tem que ficar lá atento para isso também, né? Exatamente. Nós vamos falar, inclusive, desses espíritos que utilizam de nomes, né, pomposos, de figuras históricas importantes. Sem dúvida, não é boa lembrança. E aí, né, nós mostramos essas duas fotos aí, mais ou menos para mostrar um retrato do que nós geralmente vemos nas livrarias espíritas, nos centros espíritas que possuem livraria, né, que é uma avalanche de obras, né, que, quando analisadas, né, quando a gente tenta encontrar ali alguma coisa realmente compatível com a grandeza do espiritismo, nós muito pouco encontramos.
né? Isso fez com que o ensino espírita se diluísse, né? Hoje as pessoas conhecem muitos personagens dos romances, dos mais variados romances, nada contra o estilo, esse estilo literário, essa classe de livros, esse tipo de livros em si só, né? Há romances, sim, de qualidade. No entanto, os de qualidade ruim é que tem efetivamente tomado o mercado, né? Com frases feitas, até com erros mesmo de linguagem, pobres, né? Uma literatura paupérrima, que é quase como uma autoajuda, e que trazem descrições paupérrimas também no mundo espiritual. A gente vê que, por vezes, em alguns casos, está ali um encarnado tentando imaginar como é o mundo espiritual. Nós conhecemos algumas obras assim, né? Que inclusive foram denunciadas aí nos bastidores como sendo de espíritos, na verdade não eram, né? Porque se descobriu o filão, né, da curiosidade que as pessoas têm em saber como é o além, e aí, né, algumas pessoas começaram a escrever essas obras como se fossem de espíritos, e a gente vê ali uma tentativa de até imitar o estilo de André Luiz, né? Só que de uma maneira muito menos responsável, né? Muito menos, uma qualidade muito inferior, né? E aí, como que Kardec atuaria nos dias de hoje? Vamos ver como que ele atuou, né? Como que ele trabalhou em relação às comunicações que lhe eram enviadas. Ele diz o seguinte, que aplicando esses princípios de ecletismo às comunicações que nos enviaram, diremos que em 3.600 há mais de 3.000 que são de uma moralidade irreprochável. Então perceba que 3.000 tem uma moralidade irreprochável. Segundo os critérios que hoje vigem no movimento espírita, todas essas obras seriam publicadas. Por quê? Porque tem uma moralidade irreprochável. Nada dizem de mal em si próprios, por si sós. E Kardec diz, e excelentes como fundo. Mas que desse número não há 300 para publicidade. Quer dizer, Kardec mesmo só publicaria, só daria publicidade a 10%, a menos de 10%, porque são 3.600. Menos de 10% das 3.600 ele daria publicidade. E apenas 100 são ou seriam de um mérito inconteste. Então, nós acharmos que um livro é bom só porque tem uma moral boa, não é o critério espírita, não é o critério de Kardec. Tem que ter mais do que isso. Né? Por quê? Porque nós já vimos, né, que não basta, né, a questão da moral não basta, mesmo porque essa pode ser muito bem manipulada, né, por espíritos mal intencionados. Eles também falam coisas boas. Então, tem que ter outros critérios, né, que devam ser levados em consideração para que uma obra seja tida como espírita. Tanto quanto a forma, né, quanto também e principalmente quanto ao fundo. Então, é uma série de pontos que têm que ser analisados. Não é só porque diz coisas boas, fala de amor de Jesus e caridade, não é assim. Então, vimos ali os percentuais. Ó, aprovadas foram só 8,3%, que são esses 300 aí para publicidade, e que contém um mérito inconteste, apenas 2,8% foram aprovadas por Kardec. Reprovadas, 91,7%, né? E ali, dentre as 3.000, né? E das 3.600, 97,2%. E qual seria, pessoal, a postura ideal esperada dos espíritas? Vamos ver. Diz Kardec em Um Livro dos Médiuns, mas nunca será demasiado repetir.
Não aceiteis nada cegamente. Nada é nada mesmo. Por isso que nós falamos, senso crítico tem que estar atuando 24 horas. Que cada fato, não tem essa de pular, você viu lá alguma coisa errada, não, deve ter sido... Não, cada fato seja submetido a um exame minucioso, aprofundado e severo. Se nós fugirmos disso, nós estaremos em erro. E o que nos chega do movimento espírita? Que a gente tem que ser complacente, que a gente tem que ser tolerante, leniente, porque seria falta de caridade. Então, esse nunca foi o critério utilizado por Allan Kardec. Pode ter sido de outras pessoas, mas de Allan Kardec nunca foi. Observar e estudar com cuidado as comunicações que recebeis. Aceitai o que a razão não recusar. Repelir o que a choca. Nós vamos dar aqui alguns exemplos, não só apenas colocando aqui as bases da nossa análise. Pedi esclarecimentos sobre as que vos deixam na dúvida. Então, questionar quando se está com dúvida também não é um erro, não é falta de caridade, não é intolerância. Se nós vimos alguma coisa numa obra mediúnica que necessita de esclarecimento, nós temos que pedir. Claro que às vezes a gente não tem condições de ir até o autor, até o médium, até a editora, isso por vezes não acontece, mas se nós tivermos oportunidade, devemos fazê-lo. Tendes aqui a marcha a seguir para transmitir às gerações futuras, sem medo de as ver desnaturadas. Então, o que está acontecendo com essa avalanche de obras de qualidade inferior? A desnaturação, digamos assim, do espiritismo. Estão desnaturando o espiritismo. À medida que se afastam das obras sérias para dar vez e voz a obras e a espíritos e a elementos divulgadores encarnados pouco comprometidos com o espiritismo. Estão comprometidos com suas ideias, com os seus interesses pessoais, com as suas ideologias, mas não com o espiritismo. Então, sem medo de as ver desnaturadas, as verdades que separáveis sem esforço de seu cortejo inevitável de erros. Essa é uma mensagem de Santo Agostinho, que se encontra lá na Revista Espírita, de julho de 1863. Arthur, volta lá. Sim, vamos lá. Esse trecho aí, aceitar o que a razão não recusar. Então, está mais aí no sentido que as pessoas falam, isso tem lógica, isso não tem, né? Eu queria chamar a atenção disso aí, porque quando diz aí que a gente trabalhar a lógica, não está falando a minha lógica, está falando do consenso, a lógica do consenso. Porque a lógica, o que é lógico para mim, pode não ser para você, pode não ser para ninguém aí. Então, não é essa lógica individual que as pessoas acham que é. Então, falar isso é lógico, isso não é lógico, mas dentro daquilo que ele pensa. Quando, na verdade, Kardec está falando a lógica do consenso. Ou seja, de mais pessoas, de um grupo de pessoas. Não, tem que ser bem por aí. Perfeito. É exatamente isso. A gente não pode individualizar a lógica, simplesmente carimbar alguma coisa porque nós consideramos ilógicos. Tem que ser feito todo um estudo, para que porque às vezes a lógica que é utilizada para a pessoa não é a lógica doutrinária, ela simplesmente tem as ideias dela, se aferra a essas ideias e acha que é efetivamente a lógica espírita. Realmente, esses exageros aí da crítica acontecem realmente. Todas as precauções são poucas para evitar as publicações lamentáveis. Então, percebe que Kardec, já naquela época, já identificava publicações lamentáveis. O que Allan Kardec não acharia do nosso movimento espírita atual, hein? Nem brinca. Ele possivelmente deve estar sabendo disso tudo, Porque espírito superior que tem conhecimento, então não deve estar aprovando nada disso. E ele diz que em tais casos mais vale pecar por excesso de prudência
no interesse da causa. Então, na dúvida, é rejeitar. Prudência, qualidade da pessoa que age de maneira a evitar perigos ou consequências ruins, com precaução, cautela, atenção, sensatez. Característica de quem demonstra sensatez, de quem age com paciência, ponderação, calma. Então, ele é contra essas publicações imprudentes, apressadas, e assim que tem, infelizmente, agido boa parte do mercado editorial dito espírita, que qualquer obra, principalmente as mais sensacionalistas, são colocadas, são publicadas, porque eles sabem, esses editores e responsáveis, sabem que elas venderão muito e trarão muitos lucros. Então, é o lucro se antepondo ao interesse doutrinário. Isso é muito perigoso e é isso que nós estamos vendo claramente por aí. Inferimos que a proporção deve ser mais ou menos geral. Por aí pode julgar-se da necessidade de não publicar inconsideravelmente tudo quanto vem dos espíritos, se quiser atingir o objetivo, inclusive já falamos sobre isso, está ali repetido, a que nos propomos. E aí publicar, levar ao conhecimento do público, publicar uma lei, divulgar, propagar. Por que nós colocamos aí publicar? Porque não é só a publicação em si, fisicamente falando, é a própria propagação, a divulgação de alguma coisa. Então, na medida em que nós agimos também dessa maneira irresponsável, de não fazermos essa análise, e ainda passamos para outras pessoas, nós propagamos essas ideias falsas, esses livros de qualidade ruim e tudo mais, nós estamos, de certa forma, mesmo que inconscientemente, colaborando para os objetivos desses verdadeiros inimigos do espiritismo. E os maus espíritos temem o exame. Eles dizem: aceitai nossas palavras e não as julgueis. O que a gente está vendo no movimento espírita? Não, você está fazendo um julgamento, isso é errado. E nós temos nós temos sido aí vítimas, digamos assim, desses comentários, porque, afinal de contas, nós lá atrás mexemos numa ferida, que era fazer um livro analisando as obras do Espírito Ramatiz. E hoje continuamos aí com esse trabalho, analisando outros trabalhos, analisando outras publicações, outras ideias que têm surgido dentro do movimento espírita, ou que mesmo surgem fora e acabam vindo para o movimento espírita. A maioria das vezes as pessoas nos veem assim, de uma maneira um pouco negativa, meio que de lado, achando que alguns dizem, você é um inquisidor reencarnado, um intolerante. Enquanto que são os maus espíritos que temem o exame. Porque os bons não têm nada a temer. São os maus espíritos que dizem para aceitar as palavras deles e não julgá-las. Não são os bons. Então, e aí ele prossegue Kardec: se tivesse a consciência de estar com a verdade, não temeriam a luz. O hábito de escrutar, vamos falar sobre essa palavra aqui, as menores palavras dos espíritos. Então, perceba que é um trabalho minucioso. Não é para sair lendo uma obra, só ler. Tem que analisar, palavra por palavra, palavras de Kardec. Pesar todas elas. Poxa, esse espírito está dizendo isso, ou esse encarnado mesmo, está dizendo isso. O que será que ele quis dizer? O que está por trás disso? Em quem ele se inspirou? O que ele quer passar? É isso. Temos que fazer esse trabalho. Então, o hábito de escrutar as menores palavras dos espíritos, de pesar-lhes o valor, distancia, olha só, forçosamente os espíritos mal intencionados.
Então, por que que esses inimigos do espiritismo, encarnados e desencarnados, têm atuado de maneira tão vigorosa? Porque as pessoas não estão analisando com medo de serem julgadoras. E porque também não fazem esse trabalho de análise. Né? Por quê? Se o movimento espírita, de maneira geral, pelo menos majoritariamente, fizesse esse trabalho, o que aconteceria? Kardec está dizendo, isso forçosamente forçaria os espíritos intencionados a se distanciarem, a se afastarem. Por quê? Ele está dizendo, porque perderiam inutilmente o seu tempo, uma vez que se rejeite tudo que é mal e de origem suspeita. Né? E aí temos ali a palavra escrutar. Está dando para enxergar aí, Paulo, o que é escrutar? Não. Ficou pequeno demais. Deixa eu ver se eu consigo... agora melhorou para mim aqui. Ó. Escrutar quer dizer examinar, investigar ou pesquisar de maneira rigorosa. Inquirir. Né? Aí tem um exemplo ali. Vive escrutando a vida alheia. Tentar obter votos, fazer perguntas tentando obter opiniões. Nós não temos perguntado, nós temos aceitado, sem questionar as coisas que vêm, principalmente, né, do mundo espiritual. Por que eu forço um pouquinho em relação à questão das obras mediúnicas? Porque são as que são mais aceitas, mais facilmente aceitas. Quando vem de um encarnado, todo mundo fica com o olho desse tamanho. Agora, quando é do espírito, não. Na maioria das vezes. Todo mundo baixa a guarda. É do espírito. Ele tem toda a verdade, ele possui toda a verdade universal, porque é espírito. Nós ainda temos o atavismo de achar que, pronto, o indivíduo se libertou da esfera do planeta, da esfera física do planeta, do corpo físico, pronto. Ele passa a conhecer tudo, ele sabe tudo, e não é assim. Né? O espiritismo não traz essa ideia de que o indivíduo desencarnado simplesmente passa a ser santo, passa a ser sábio. Não é assim. Né? Ele ainda, a falta que o corpo físico lhe faz é praticamente nenhuma em termos de evolução espiritual. Ele continua sendo o mesmo que era aqui na Terra. Então vamos lá. Mas quando se aceita cegamente tudo o que dizem, que se coloca, por assim dizer, de joelhos diante de sua pretensa sabedoria, fazem o que fariam os homens. Disso abusam. É o que nós temos visto. Nós aceitamos cegamente o que esses indivíduos encarnados e desencarnados nos dizem e nos colocamos de joelhos diante dessas pretensa sabedoria dos mesmos. E aí está criado o cenário perfeito, o cenário ideal para eles, porque eles aí, então, vão abusando cada vez mais. E o que a gente tem visto aí é uma escalada dessas táticas, né? Dessa tática, já que as pessoas estão cada vez menos se utilizando desse senso crítico. E aí vemos ali, né, destacamos a palavra cegamente. Qual é o sentido disso? Sem avaliar por conta própria, sem questionar, sem refletir, irrefletidamente. Aí tem uns exemplos ali, obedeceu cegamente, confiou cegamente, sem ter conhecimento. Então perceba como que o conhecimento é importante, porque o conhecimento vai fazer com que nós não sejamos cegos. Ao contrário, nós passamos a enxergar com muito mais clareza. Né? Então, perceba, né, Kardec era um homem de letras, né? Então ele sabia escolher muito bem as palavras. É muito interessante essa característica de Allan Kardec. E aí nós temos, se a perfeita identificação dos espíritos, em muitos casos, uma questão secundária, quer dizer, por que Kardec diz aqui na perfeita identificação dos espíritos? Saber efetivamente quem é aquele espírito, por exemplo, o nome daquele espírito. Isso é uma questão secundária.
Porém, não se dá o mesmo com a distinção entre espíritos bons e maus. Então, muita gente fica querendo saber nomes, enquanto, na verdade, o principal é saber qual a posição que aquele espírito ocupa da escala espírita. Se ele é o espírito bom ou se ele ainda é o espírito mau, isto é, inferior, ainda voltado, ainda apegado às coisas da matéria, a uma moralidade inferior, enfim. Sua individualidade pode ser-nos indiferente, mas a sua qualidade jamais. Então não adianta o espírito se ornar de nomes importantes. O importante não é o nome que o nome com que o espírito se apresenta, mas sim o conteúdo, a qualidade daquilo que ele comunica, aquilo que ele diz. Em todas as comunicações instrutivas, é sobre esse ponto que devemos concentrar nossa atenção, pois só ele pode nos dar a medida da confiança que podemos ter no espírito manifestante, seja qual for o nome com que se apresente. Pode ser João, Maria, qualquer nome, isso é irrelevante. Claro que ele se apresenta como Jesus, né, como Paulo aqui bem lembrou lá nas mensagens apócrifas, aí realmente, opa, né? Temos que aí já ficar pelo menos atentos, porque, né, um espírito dessa qualidade, desse nível, não vai estar se apresentando a qualquer um, né? Então, mas se ele se apresenta com um nome qualquer, mas se a sua comunicação possui uma série de erros, né? Contém imprecisões, contém indícios de inferioridade, então isso sim é que vai nos interessar. Então, seja qual for o nome com que se apresente, o espírito que se manifesta é bom ou mal? A que grau da escala espírita pertence? Essa questão capital. Então, isso é que é o mais importante. Saber identificar se aquele espírito manifestante onde ele está, em qual grau ele ocupa da escala espírita. Aí nós mostramos ali, né, a terceira ordem, espíritos imperfeitos, o lado esquerdo, que são os batedores e perturbadores, neutros, pseudo-sábios, levianos e impuros. Na segunda ordem, são os bons espíritos, superiores, de sabedoria, sábios ou benévolos, e também benévolos. E os de primeira ordem, que são os espíritos puros. Então, vamos lá. Então, pessoal, é para a gente meditar em cada ponto, né, que a gente está aqui apresentando. Os espíritos só enganam os que se deixam enganar. Mas é preciso ter os olhos de joalheiro para distinguir a pedra verdadeira da falsa. E quem não sabe distingui-la, procura um lapidário. Então, por vezes, nós, no nosso orgulho, na nossa vaidade, de acharmos que dominamos tudo, que conhecemos tudo, achamos que somos imunes a sermos enganados. Isso fere o nosso orgulho, a nossa vaidade, né? Ninguém quase admite que foi enganado. Estou falando até mesmo da nossa vida aqui cotidiana mesmo, né? Por exemplo, alguém que é enganado por um charlatão qualquer, por um picareta, né? Uma pessoa que dá golpes, quem diz isso são os próprios delegados, né? Os chefes de polícia e tudo mais. Não, a pessoa chega aqui, né? Toda envergonhada, moço, é porque eu caí no golpe da pirâmide financeira, e só conta para os mais chegados, porque ela, né, não quer passar a ideia de que seja uma pessoa. Isso passa uma ideia de fragilidade, né, que a pessoa não gosta, né, de apresentar para os outros, porque aquilo vai mexer com o seu ego, com a sua, enfim, com a imagem que ela tem perante as outras pessoas. Então, ali está dizendo que é preciso ter olhos de joalheiro, quer dizer, é preciso conhecer para poder distinguir o que é algo verdadeiro e o que é algo falso, tal como um joalheiro faz em relação a uma pedra preciosa ou uma pedra falsa que quer se passar ou quer apresentada como preciosa, né?
E aí, o que a gente faz quando a gente não tem ainda essa capacidade? O ideal é que nós tenhamos essa capacidade. Nós apresentamos a alguém que conhece mais que a gente. Né? E aí tem uma frase, né? Do Mark Twain: é mais fácil enganar as pessoas do que convencê-las de que elas foram enganadas. E nesse trabalho que a gente fez, quem nos acompanha faz, né? Quem nos acompanha mais de perto, sabe que as nossas prédicas, enfim, aquilo que nós temos apontado aí de errôneo, de errado no movimento espírita, a grande maioria vê aquilo e simplesmente não dão bola, porque é como o Mark Twain está dizendo ali, né? Que é mais fácil enganar as pessoas do que convencê-las de que elas foram enganadas. Uma vez a pessoa enganada, é muito difícil ela voltar atrás e admitir que foi enganada, pelos motivos que nós aqui apresentamos, né? Orgulho ferido, orgulho próprio, enfim. Os bons espíritos nunca ordenam, não se impõem, aconselham. Se não são escutados, retiram-se. Já os maus são imperiosos, dão ordens, querem ser obedecidos e não se afastam, haja o que houver. Todo espírito que impõe trai a sua inferioridade. E a gente tem visto aí na internet, né, alguns indivíduos que têm se apresentado como médium, recebendo um espírito atrás do outro, né, e a gente percebe ali, analisando essas comunicações, que são espíritos que querem ordenar, eles querem se impor, né, eles querem, de qualquer forma, ser escutados, que os outros aceitem os seus ditados sem crítica. E aí, né, quem tem acompanhado aí alguns desses trabalhos e dessas apresentações, vem que a primeira coisa que eles fazem é que quem criticá-los, esses espíritos mesmos dizem, né? Quem criticá-los está julgando, está sendo anticaridoso, está sendo antifraterno. Então, todo espírita que impõe trai a sua inferioridade. São exclusivistas e absolutos em suas opiniões. Pretendem ter o privilégio da verdade. Exigem crença cega e jamais apelam para a razão, por saberem que a razão os desmascararia. Quer dizer, o que eles fazem? Eles dizem, vocês têm que aceitar com o coração. Vocês têm que aceitar o que eu digo pelo sentimento, porque esses aí que ficam se utilizando da razão são intolerantes, que eles são pessoas que perseguem, são antifraternas. Né? Então, muito cuidado aí com esse tipo de abordagem. Não se deve julgar da qualidade do espírito pela forma material, nem pela correção do estilo. É preciso sondar-lhe o íntimo, analisar-lhe as palavras, pesá-las friamente, maduramente e sem prevenção. Qualquer ofensa lógica, a razão e a ponderação não pode deixar dúvidas sobre a sua procedência, seja qual for o nome com que se ostente o espírito. Percebe que o Kardec, em outro momento, falando exatamente a mesma coisa, apenas mudando algumas palavras. Os bons espíritos não lisonjeiam, aprovam o bem feito, mas sempre com reserva, isto é, com moderação. Os maus prodigalizam exagerados elogios. Temos visto aí, inclusive, né, quem nos acompanha, num canal onde um jovem se apresenta aí como um missionário, né, um autêntico missionário. Fizemos até um estudo recente sobre ele lá no nosso canal, Arthur Azevedo Difusão Espírita, onde ele sempre manifesta espíritos que o ficam elogiando o tempo inteiro. É a coisa mais interessante, porque a gente vê aqui que o que Kardec dizia é a plena verdade.
né? Os próprios espíritos que esse médium recebe, dizendo que ele é a encarnação de um espírito já milenar, que nem precisaria estar aqui no meio de espíritos primitivos como nós, coisas verdadeiramente absurdas. Temos aqui uma série de pessoas assistindo a nossa live que não podem até nos desmentir, né? Ou até confirmar aquilo que nós estamos falando, né? Então, esse é um dos sinais. Se esses espíritos começam a elogiar demasiadamente, estimulando o orgulho e a vaidade, embora pregando humildade, então esses espíritos não podem ser bons, né? Então, pregam humildade e procuram exaltar a importância pessoal daqueles a quem desejam captar. Isso também tem acontecido. Eles dizem que aqueles que os seguem, aqueles que aceitam o que eles estão dizendo, são pessoas que já estão preparadas, são os despertos. Quem não aceita é que está cego, ou que não está vendo nada, ou que é intolerante, ou que ainda é atrasado. Nós temos visto isso. E esse canal, né, com esse médium, nós temos acompanhado o crescimento deles na internet e é exponencial. Tem crescido em número de inscritos e de visualizações mais do que a Rai TV. Para vocês terem uma ideia, sendo que a Rai TV lança aí o quê? 10 a 20 lives por dia. E, né, uma pessoa só, um médium só, pelo conteúdo sensacionalista da sua abordagem, tem atraído milhões e milhões, né, milhares e milhares, já está chegando aos milhões já, de pessoas, infelizmente. Né? O que é a lisonja? É a ação, o efeito de lisonjear, enaltecer exageradamente. Elogio feito com o intuito de bajular. É exaltação feita de modo exagerado. Então, cuidado com esse tipo de tática, né? Porque às vezes também bajula o médium e bajula a audiência. Ó, vocês que estão aqui são pessoas especiais, vocês estão preparados para ouvir. Deixe os outros de lado, os outros são primitivos, são atrasados, esses que estão nos criticando, não esqueçam eles. Sigam o que nós estamos dizendo. Deve-se desconfiar dos nomes singulares e ridículos que alguns espíritos adotam quando querem impor-se à credulidade. Fora soberanamente absurdo tomar a sério semelhantes nomes. E é o que a gente tem visto por aí. Com o modismo que se estabeleceu das chamadas canalizações de extraterrestres. Então, esses extraterrestres não podem se apresentar como Maria, João, Antônio, Paulo e Arthur. Eles têm que inventar nomes exóticos, né, para dar uma aparência de serem de outros planetas. Né? Então, nomes, às vezes, até difíceis de pronunciar, ou até mesmo impronunciáveis, né? Exóticos, né? E até ridículos, para passar uma ideia, né, acerca da sua possível grau evolutivo, da sua origem, né, da origem extraterrestre, né, porque, afinal de contas, vindo de outros planetas superiores, então eles estão acima de tudo e de todos aqui da Terra. Deve-se igualmente desconfiar dos espíritos que com muita facilidade se apresentam. É o que nós estamos vendo na internet hoje. O indivíduo lá, o médium, o suposto médium, canalizador, como eles às vezes se chamam, marcam uma live e o espírito, na hora da live, se apresenta com uma facilidade. Ele faz assim, pronto, o espírito se apresenta na mesma hora da live. Né? Quer dizer, uma facilidade impressionante. O espírito está sempre ali. Ou é o ET, o tal ET, né? Que também tem isso, e os tais espíritos. O médium faz assim, pronto, e está ali sempre para dar uma entrevista, está sempre ali para se apresentar junto com o médium, dando nomes extremamente venerados. Isso acontecia muito na época de Kardec. Hoje o pessoal já está maneirando um pouquinho, porque
né, as pessoas já estão mais premonidas em relação a nomes venerados. E não lhes aceitar o que digam, senão com muita reserva. Aí, sobretudo, é que uma verificação severa se faz indispensável, porquanto isso não passa muitas vezes de uma máscara que eles tomam para dar a crer que nos achamos em relações íntimas com os espíritos excelsos. Por esse meio, lisonjeiam novamente a vaidade do médium e dela se aproveitam frequentemente para induzi-lo a atitudes lamentáveis e ridículas. Claro, se eles não dominarem o médium, não tem comunicação. Se o médium perceber que está sendo enganado ou que aquele é um espírito mistificador, ele não vai colaborar. Então, ele tem que exaltar a vaidade do médium para conquistar a confiança daquele médium. Conquistar até mesmo um sentimento. Né? Pô, quem é que não gosta de ser elogiado? Né? É uma falha nossa, de espíritos inferiores que ainda somos. Né? Nós gostamos de ter o nosso ego, né, inflado. Quem é que não gostaria de saber que foi um espírito, né, uma figura muito importante do passado? Né? Então, a maioria de nós tende a cair nessa verdadeira esparrela, onde esses espíritos tentam nos lisonjear para nos conquistar. Os conhecimentos de que alguns espíritos se enfeitam, às vezes com uma espécie de ostentação, não constituem sinal da superioridade deles. A inalterável pureza dos sentimentos morais é, a esse respeito, a verdadeira pedra de toque. Então, né, alguns espíritos gostam, né, de se enfeitar com alguns conhecimentos ditos elevados, como, por exemplo, conhecedores de condições de vida em outros planetas, conhecedores de soluções para os problemas econômicos e sociais do planeta, fórmulas que deveriam ser seguidas para se constituir, para se alcançar determinado objetivo. Enfim, há uma série aí, né, de mensagens, de instruções que esses espíritos gostam para angariar a confiança das pessoas. E ostentação, o que é isso? O ato, o efeito de ostentar, manifestação, exibição vaidosa. Né? Quer dizer, eles gostam de se exibir, né, para aí tentar convencer os mais incautos. Espalhafato, alarde, aparato, pompa, luxo, magnificência. Esses são todos os significados da palavra, os sinônimos da palavra ostentação. Bem, estamos chegando ao final do nosso estudo, onde prometemos algumas recomendações mais diretas, né? Baseado na nossa atualidade, né? Mas, claro, mais diretos do que Allan Kardec é impossível nós sermos. Só que Kardec viveu em outra época e presenciou outras táticas, embora elas não tenham mudado muito em essência. Né? Talvez uma abordagem aqui ou ali possa se diferenciar, né? Como, por exemplo, como nós falamos aqui, o talmudismo do extraterrestre se apresentando. A princípio, na época de Kardec, não tinha isso. Né? Tinha lá o espírito Mozart, mas se apresentou como Mozart mesmo, encarnado em Júpiter, mas sem trazer nenhuma consideração exótica, nada disso. Né? Se apresentou como um espírito que já passou pela Terra e que, naquele momento, estava encarnado em Júpiter. Né? Então, não diz que vem um disco voador, não trouxe nada de exótico. Né? Então, vamos lá. Recomendamos especial cuidado com, número 1, médios e indivíduos que se intitulam missionários e ou reencarnação de figuras importantes ou conhecidas do passado. Gente, até pouco tempo atrás, se isso acontecesse, o movimento espírita, na mesma hora, eu acredito, rechaçaria algo assim.
Mas o que nós temos visto é que, com o empobrecimento do conhecimento doutrinário, há muitos ditos espíritas, ou pessoas que são simpatizantes do espiritismo, que têm caído nessas armadilhas, né? De quase veneração a qualquer um que se diga aí a reencarnação de alguma figura importante ou conhecida do passado, né? E que se arvoram aí em grandes missionários. Esse médium que eu me referi há pouco, né? Que tem alcançado aí vultuosos números aí no YouTube, né? Com suas mistificações, é um deles, né? Que se acha aí, que se diz aí um espírito missionário, se disse ali reencarnação, por exemplo, de Hércules, não, de Sansão, do profeta Ezequiel e tantos outros aí. Número 2, médiuns que só recebem espíritos tidos como de alta elevação. Então, isso também merece cuidado, né? Se o espírito só recebe profetas da Bíblia, espíritos, né, conhecidos como elevados, então, vamos ver aqui se realmente isso condiz com a realidade. Vamos analisar o conteúdo dessas mensagens, vamos analisar esse médium, vamos ver como é que é a conduta dele. É uma conduta vaidosa? Então já é um mau indício. Médiuns que dizem canalizar extraterrestres, né, porque essa tem sido uma tática recente. O espírito se apresenta como extraterrestre porque ele quer dar uma ideia de superioridade sobre todos os demais, né? Ele vem de um mundo muitíssimo elevado, mas aí o que tem acontecido? Quando a gente vai analisar essas comunicações, ditas vindas de extraterrestres, são paupérrimas, né? Qualquer pessoa da esquina poderia falar a mesma coisa, né? A gente não vê diferença nenhuma, é apenas uma tentativa do espírito se impor. Divulgadores que dizem partilhar informações de médiuns venerados que os mesmos nunca partilharam com outras pessoas. Quer dizer, informações que esses médiuns venerados nunca partilharam com ninguém, mas que esses divulgadores dizem que o tal médium ou os tais médiuns partilharam só com ele. Como é que é isso? E o pior, que a gente vê claramente a intenção. Nós aqui começamos o Polêmica Espírita meio que denunciando, não só denunciando, mas demonstrando, por A mais B, pelo estudo aprofundadíssimo do Paulo Neto, da total impossibilidade de Chico Xavier ter sido a reencarnação de Allan Kardec. Mas por que essas pessoas, boa parte delas, insistem nessa ideia? Porque são pessoas que, de certa forma, realmente partilharam alguns momentos com aquele médium, e quanto mais elevarem aquele médium, mais eles também estão se elevando. E passam, então, a ditar aquilo que é doutrinário e que não é. Porque, afinal de contas, eles eram os amigos íntimos do Chico Xavier, e Chico Xavier era o codificador. Então, se eles conhecem tudo que o Chico Xavier dizia, então eles tinham conhecimento do que o próprio codificador pensava. Então, eles passam a ditar o que é certo e o que é errado doutrinariamente. Né? Arthur, mas... Sim, vai lá, Paula. Mas explica para mim, eu não consigo entender, sabe, a dificuldade de entendimento de certas coisas. Se o Chico é Kardec, então ele tinha que estar dentro dele o conhecimento espírita de uma forma tranquila. Né? Talvez se lesse um livro, brotava tudo, então, sem nenhuma dificuldade. Mas nós temos relato do próprio Chico, né? Que aí eu não sei se é uma vez por semana, mas o Emmanuel levava ele no mundo espiritual para dar aulas de doutrina espírita para ele. Não explica isso aí que eu não consigo entender, cara. Não faz o menor sentido, né? Como você bem apresentou durante aí vários polêmicos espíritas iniciais, quem não viu, nós recomendamos, é um total contrassenso, não faz o menor sentido. Né? Um outro espírito ensinar o próprio codificador sobre doutrina espírita, ainda forçá-lo a estudar, dizer que ele ainda nada sabia sobre o espiritismo e que precisava estudar, o que, aliás, é um bom conselho, mas seria um bom conselho para quem não é um codificador, né?
Então, enfim, você apresentou uma série, inúmeras contradições que a razão simplesmente não aceita e que faz desmoronar essa tese maluca que é feita por pessoas que querem surfar na boa imagem que o médium Chico Xavier tem na grande parte do movimento espírita. Então, a gente vê as intenções, né, pervagando, né, por fora ali daquele discurso aparentemente muito simpático, né, de querer promover o médium mineiro. Outra recomendação: relatos aterradores, superestimando os poderes de entidades ditas trevosas, como dragões, magos negros, exus, draconianos. Se está estabelecendo no meio espírita e espiritualista o convencimento pelo medo. Estão substituindo a figura do diabo por essas figuras aí, para tentar convencer as pessoas pelo medo. Olha, ou você faz isso, isso, aquilo, ou então os magos negros vão vir atrás de você. Os dragões também, ó, eles são terríveis, eles acabam com a vida da pessoa. Ou você faz isso, 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 ou então acabou para você. Olha, você tem que trabalhar a sua mediunidade. Tem um mago negro atrás de você. Se você não desenvolver a sua mediunidade, ó, acabou. Então, são esse tipo de approach, né, de abordagem que eles se utilizam tentando convencer as pessoas pelo medo, né, pelo temor, né, com relatos aterradores dos superpoderes dessas chamadas entidades trevosas e completamente místicas aí, enfim. Descrições de viagens... outra coisa, nós temos que ficar atentos. Descrições de viagens interplanetárias ou intergalácticas, ou mesmo de outros planetas do nosso sistema solar. Inclusive, está ligado um pouco ao número 7 ali. Eu estive em viagem astral em outros planetas, eu vi o universo, eu estive em outras galáxias e vi, é assim, assim, assado. Pessoal, não é, né, coisa do nosso bico. Espíritos ligados ao planeta Terra não têm menor acesso a essas coisas, né? Nós somos ainda muito pequenos, muito inferiores para termos essa possibilidade. Tá? Então, completamente fora de questão. E aí a desculpa do momento são as chamadas viagens astrais. Hoje está todo mundo saindo do corpo com uma facilidade, lembram de tudo, dos detalhes. Agora, manda aquele da viagem astral, essas pessoas que dizem viagem astral, faça um teste com eles. Quando você conhecer um, diga assim, fulano, vem aqui em casa, né, que é na sua rua ou perto de você, e me diz o que eu tenho na minha mão. Eles não vão saber dizer, mas o que acontece lá do outro lado do universo, eles sabem. Então, é muito discurso para impressionar. Né? É muito discurso de autoridade, porque você dizendo que você pode ir aos confins do universo, né? Enfim, aquilo passa. Eles querem apresentar aquilo como uma prova, né? Como estão dizendo ali, das mais absurdas coisas, e traz as mais absurdas descrições. Então, muito cuidado, não que não seja possível, né? Isso é estudado, inclusive, dentro do espiritismo, né? A capacidade da emancipação da alma, né? Da possibilidade de realmente o indivíduo se emancipar e, às vezes, trazer, inclusive, aquilo de uma maneira consciente, mas isso está sendo muito exagerado, está muito além realmente das possibilidades reais. Muita gente dizendo fazer essas chamadas viagens astrais apenas para ter uma autoridade que, por outros meios, não possuem. 8. Uso de termos esotéricos. Quando isso acontecer, já pode se premunir. Ou cientificistas, geralmente empregados para dar um ar de mistério e sofisticação. Mistério da parte esotérica, né? Que tem um vocabulário tudo muito rebuscado, uma terminologia, né? É energia para cá, é chakra para lá, enfim, né? Karma,
todas as palavras, essas terminologias do esoterismo, que podem ser muito boas nesses pensamentos, mas que trazem concepções completamente, às vezes, distintas do espiritismo, têm alguma aproximação, mas não são necessariamente as mesmas coisas. E cientificista, quer dizer, algo que aparenta ter um ar científico, né? Tem um ar científico, mas sem ser verdadeiramente científico. Tá acabando. 9. Menção aos supostos continentes perdidos, como Lemúria, Atlântida, continente hiperbóreo, etc. Nas nossas pesquisas, a gente verificou, né, contou toda a história dessa tal Lemúria, dessa tal de Atlântida, continente hiperbóreo, são todas terras mitológicas, elas nunca existiram. Inclusive, foram até tidas como científicas, porque os cientistas não conseguiam explicar por que se encontravam, por exemplo, ossos, uma ossada de determinada raça, determinada espécie de dinossauros na América, e também se encontrava esses mesmos fósseis na África. Eles achavam que havia ali uma ponte continental, por exemplo, que ligava a África com o continente americano e que, por algum motivo, submergiu. Depois, com o avanço da ciência, se verificou que a América e a África, por exemplo, se compunham uma mesma faixa de terra e que foi, aos poucos, se afastando, né? Então, são explicações místicas que, até certo ponto, foram tidas como científicas, né, para explicar esse fenômeno, mas hoje já se tem aí bem claramente que são apenas elucubrações, são apenas teorias e concepções de ordem mística. 10. Citação de teorias conspiratórias e sem qualquer embasamento científico, como, por exemplo, da Terra Oca. Nós já apresentamos também, né, a tal da Shambhala. Eles acreditam que existe, que no interior oco da Terra, e o interior da Terra não é oco, né, a ciência já demonstra isso muito claramente, há uma civilização chamada de civilização intraterrena, né, que espera ocorrer uma espécie de apocalipse para se apresentar a nós que estamos aqui na superfície do planeta. Enfim, teorias completamente malucas, né? Então tem essa da Terra Oca, a Terra plana, que é bem conhecida, né? Civilização intraterrena, já mencionei, contatos com extraterrestres, então tomar também cuidado com as chamadas abduções. Hoje a gente sabe que muitas vezes as pessoas criam essas histórias, por vezes, psicólogos têm dito isso, né? Até para chamar a atenção, ou então para encobrir até abusos sexuais, tá? Sob hipnose, alguns psicólogos têm visto que essas histórias de abduções podem estar encobrindo algum trauma que a pessoa teve e ela, de alguma maneira, relata aquilo como sendo um contato extraterrestre. Pessoas que dizem viajar em discos voadores. Pessoal, se nós sairmos aqui da atmosfera do planeta sem o equipamento apropriado, nós morremos em menos de 30 segundos. Tá? Então, qualquer pessoa que diga aí que entrou no disco voador e foi parar lá em Marte, Saturno, Júpiter, Plutão e voltou, tá, enfim, ou mentindo ou tendo uma coisa alucinatória, porque subiu um pouquinho aqui no planeta Terra já é razão suficiente para o nosso organismo não aguentar. Nosso organismo está preparado apenas para sobreviver no planeta Terra. Saiu aqui da atmosfera do planeta, já era. 11. Constantes menções a pretensos, isso quando acontece, já pode ficar de olho, a pretensos gurus e reveladores, lendários ou não, tais como Saint-Germain, que é tido... isso tem invadido o movimento espírita, né? É uma ideia lá dos esotéricos que Saint-Germain, na verdade, hoje é o verdadeiro e atual governador do planeta, não é mais Jesus já se foi para outro planeta e agora é Saint-Germain que governa. Fraternidade Branca, Osho, que foi um guru
indiano que envolvido em vários escândalos, Sai Baba, que muita gente no movimento espírita ainda acha que é sério, porque o Divaldo Franco foi lá e achou que ele era uma pessoa séria. Isso já caiu por terra há muito tempo, ele já desencarnou e foi já mais do que comprovado que ele se envolveu em escândalos de pedofilia, evasão de divisas, enriqueceu absurdamente com as doações que lhes eram feitas, está envolvido, inclusive, em uma tentativa de assassinato, enfim, mais um charlatão, mais um guru charlatão, né, que o movimento espírita andou namorando, porque o Divaldo Franco esteve lá, achou que não tinha nada demais, né, realmente, a princípio, não tinham como saber, né, que realmente quem se tratava, mas ele se enganou, como muita gente também se enganou mundo afora. Ashtar Sheran, né, que é uma suposta entidade extraterrena, extraterrestre, etc, etc. Então, são algumas dicas que nós aqui demos, né, que quando um espírito ou um divulgador mencionar, já é indício da gente ficar aí realmente com o pé atrás e, obviamente, de maneira geral, seguir todas as recomendações feitas por Allan Kardec e pelos espíritos superiores nas obras fundamentais da doutrina espírita. Com isso, as chances de nós sermos enganados, de sermos ludibriados, incorrermos aí em alguma enganação, alguma charlatanice, diminui vertiginosamente. Mas se nós continuarmos achando que o senso crítico, que a análise é algo fora da caridade, que é antifraterno, que é julgamento, nós seremos presas fáceis desses enganadores, desses mistificadores, desses verdadeiros charlatães, encarnados e desencarnados. Como costumamos dizer, não podemos esquecer que estamos num mundo de provas e expiações, onde há pessoas mal intencionadas. Há muitas bem intencionadas? Tem muitas bem intencionadas, mas há também as mal intencionadas. E como bem disse a Ivana Heiske no nosso último programa, dentro do movimento espírita haverá pessoas de todo tipo. Não é porque a pessoa se diz espírita que ela é boazinha, que ela é necessariamente honesta. A maioria, nós podemos dizer que é gente boa, gente honesta, gente que quer acertar, mas há sempre, em qualquer área, seja na área religiosa, política, empresarial, sempre haverá pessoas que querem se aproveitar de uma situação, que querem se beneficiar direta ou indiretamente. Então, também não é para nós olharmos todo mundo com prevenção, não se trata disso. Eu, particularmente, sou daquela pessoa, né, tipo de pessoa que todo mundo é honesto até que se prove ao contrário. Mas também nós não podemos ser bobos, não podemos ser cegos. Né? Quando algo de estranho se apresenta, nós temos que enxergar. E o esclarecimento, o conhecimento, certamente será aquilo que nos fará não mais cegos, e sim pessoas com uma visão necessária para distinguirmos efetivamente o que é bom e o que não é. Paulo, suas considerações. Arthur, foi muito esclarecedor. Eu acho que trabalho nosso é mais ou menos isso aí, trazer esclarecimento, informações, para que o público fique a par, né, do que está acontecendo no movimento, porque do jeito que está caminhando, daqui uns tempos não tem espiritismo mais não, tá certo? Nós estamos só mexendo com ET, que não sei o quê, então acaba tudo. Então, muito bom mesmo, gostei demais. E é isso aí. E parece que o público também está gostando muito do seu trabalho aí de hoje. Que bom, que bom. Uma série de comentários, né? Do pessoal. São pessoas que, em sua maioria, já nos acompanham, né? Então sabem bem do que nós estamos falando. E o trabalho é esse, não é um trabalho só do Paulo, não é só um trabalho do Arthur, é um trabalho coletivo. O que a gente tem é um pouco mais de cara de pau, né? De colocarmos a nossa cara para bater, porque é uma posição um pouco inglória, né? Como dizíamos anteriormente.
a maioria dos espíritas não compreendem esse tipo de trabalho, né? O próprio Herculano Pires, né, que foi, eu acho que na visão da maioria de nós, o maior divulgador espírita brasileiro, sofreu muito desse preconceito, né? Porque ele realmente ia lá, analisava friamente, e quando ele via que uma coisa não estava muito legal, não estava compatível com o espiritismo e com a ciência, enfim, ele dava o nome aos bois, escrevia lá os seus artigos, como o irmão Saulo, né, no jornal lá de São Paulo, né, escreveu seus livros, né, infelizmente não tinha internet, tinha lá os programas radiofônicos, né, e ele falava claramente, olha, eu não recomendo tal entidade espiritual por conta disso, daquilo, né? Agora, infelizmente, né, essa mentalidade que se apossou do movimento espírita, de você simplesmente se calar perante a esses absurdos, é o que faz, como vimos lá no início, né, do nosso estudo, com que esses espíritos encarnados e desencarnados, como se diz no popular, façam a festa, porque, né, não há exame, não há disposição das pessoas em se utilizarem do senso crítico na análise das mensagens. Então, isso é muito sério, como disse o Paulo, coloca em perigo o nosso movimento espírita. Bem, pessoal, então chegamos ao fim do nosso estudo de hoje, agradecemos aí a presença de todos, né? Não podemos aqui colocar todas as mensagens, mesmo porque estávamos falando, né? Mas acredito que a maioria tenha entendido aí a mensagem, né? Inclusive dando aí outros exemplos, né? Não teve nenhuma pergunta, não estou vendo nenhuma pergunta aqui, vocês poderiam ter perguntado, né? Ou falado de algum assunto em particular, mas isso não aconteceu. Bem, então, Paulo, alguma consideração final para então nós encerrarmos? Nós estamos preparando um material para breve. Nós vamos falar sobre um tema que não é polêmico, né, Arthur? Para variar, né? Sobre o perispírito. Tá? Opa. Mas a gente, deixa eu ver aqui para mais ou menos quando aqui, Arthur. É dia 24, próxima semana. Então, a próxima semana eu vou entrar com o tema perispírito. Eu vou gastar 2 dias, 2 quarta-feiras para terminar. Vou tentar abordar aquele lado se ele tem órgão e do lado se ele é molde, porque uma coisa está ligada à outra. Se ele tem órgão, ele pode ser molde, se ele é molde, ele tem órgãos. Então, uma coisa está ligada, né? Sempre trazendo esse estudo de uma forma que a gente sempre trabalha. A gente traz o material que nós pesquisamos, não tem intenção de convencer ninguém que nós estamos certos ou que estão errados também. Então, cada um aceita e não aceita e pronto, né? Então, aí, na próxima semana, nós vamos falar sobre o perispírito. Maravilha. Sempre, né, um estudo que vale a pena ser feito, né? Claro que não estamos, como bem disse Paulo, dando palavra final acerca de nada, estamos mostrando apenas aquilo que foi pesquisado, indícios que podem confirmar ou negar determinada tese, né? Sabemos que há coisas em que não se pode dar uma palavra final, né? Como dissemos aqui, às vezes é a questão do tempo, uma questão de tempo ainda, temos que esperar, mas nada nos impede de analisar, né? E de pensar a respeito, não é mesmo? Bem, pessoal, então, semana que vem teremos aqui o Paulo apresentando esse seu estudo sobre o perispírito, inclusive terá dois programas, né? Demandará 2 programas. Né? Porque é bem extenso, então o Paulo vai dividir aí para que fique aí não muito longo, né, num programa só. Ok, pessoal? Então agradecemos aí a presença de todos. Quem achar que deva, né, compartilhe aí esse nosso estudo. Eu acho que é importante, principalmente para os dirigentes das casas espíritas, aqueles que lidam mais diretamente com a parte mediúnica, né? Todos nós, na verdade, somos divulgadores da doutrina espírita. Então, estamos aí baseados nos alertas do próprio codificador e dos próprios espíritos superiores, né? São alertas que muitas vezes são negligenciados, né, por boa parte do nosso querido movimento espírita.
Então, agradecemos aí a presença de todos e esperamos vocês no próximo Polêmica Espírita, na quarta-feira, toda quarta-feira, às 20 horas, isto é, às 8 da noite. Até lá, pessoal. Forte abraço, bom descanso a todos e nos vemos muitíssimo em breve. Até lá. Falou.